Você já se sentiu como se estivesse lutando contra uma maré invisível? Você trabalha, se esforça, faz a sua parte, mas parece que suas finanças nunca decolam? Parece que existe uma barreira, um bloqueio que impede o fluxo da provisão de Deus de chegar até você? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas de fé, pessoas que amam a Deus e servem a Ele, enfrentam essa mesma batalha silenciosa. Elas se perguntam: será que Deus realmente se importa com a minha vida financeira? Será que existe algo que eu não estou fazendo? A resposta pode te surpreender. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma chave espiritual, uma conexão direta com o coração do Pai. E essa chave é a oração, mas não qualquer oração. Existe uma forma de se comunicar com Deus que alinha o seu coração com o dele e destrava as comportas do céu sobre a sua vida. Hoje nós vamos mergulhar juntos em um dos temas mais incompreendidos e, ao mesmo tempo, mais poderosos da nossa jornada de fé: a oração que libera o fluxo financeiro. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque o que Deus vai revelar ao seu espírito hoje tem o poder não apenas de mudar sua conta bancária, mas de transformar a sua mentalidade, a sua paz e a sua capacidade de ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. A Bíblia nos diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Note bem, planos de vos fazer prosperar. A prosperidade não é um conceito do mundo, é uma promessa de Deus. Mas para viver essa promessa, precisamos entender como acessá-la. O primeiro passo para destravar o fluxo financeiro em sua vida através da oração é uma mudança de mentalidade. Muitos de nós fomos ensinados, direta ou indiretamente, que o dinheiro é sujo, que a espiritualidade e a riqueza não se misturam, ou que pedir a Deus por ajuda financeira é egoísmo. Carregamos uma mentalidade de escassez, um medo constante de que não haverá o suficiente. Oramos com culpa, com vergonha, como se estivéssemos pedindo um favor que não merecemos. Mas essa não é a visão de Deus. Pense em Abraão. Em Gênesis 12, Deus o chama e promete: eu farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. A bênção de Deus sobre Abraão não era apenas espiritual, era completa, incluía terras, gado, prata e ouro. Por quê? Porque Deus queria fazer dele um canal. A prosperidade nas mãos de um filho de Deus não é para acúmulo egoísta, é para a expansão do reino. É para abençoar a família, ajudar os necessitados, investir na igreja local e financiar a pregação do Evangelho. Quando você ora, você precisa se ver como Deus te vê, um administrador, um mordomo fiel. A sua oração por finanças não deve começar com Deus me dê dinheiro, mas sim com Deus me capacita a administrar bem o que o Senhor já me deu e confia a mim recursos para que eu possa glorificar o teu nome. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Você deixa de ser um pedinte e se torna um parceiro de Deus nos projetos dele aqui na terra. A sua vida financeira se torna uma questão de propósito, não apenas de sobrevivência. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A suficiência que Deus nos dá tem um propósito: abundar em boas obras. A provisão está diretamente ligada à missão. Antes de continuarmos a desvendar os próximos passos dessa oração poderosa, eu quero que você reflita por um instante. Qual tem sido a sua mentalidade em relação ao dinheiro e a Deus? Você tem orado com uma mente de escassez ou com uma mente de propósito?
Compartilhe aqui nos comentários, vamos crescer juntos nessa jornada. A sua história pode encorajar outra pessoa que está passando pelo mesmo que você. A verdade é que a oração financeira começa no coração, com um alinhamento. É um processo de rendição, onde você entrega a Deus não apenas as suas contas, mas os seus medos, as suas ansiedades e os seus sonhos. Você diz: Senhor, a minha vida financeira pertence a Ti. Usa-me como um instrumento da Tua provisão. Ensina-me a ser um bom administrador, a ser generoso, a ter sabedoria para plantar e para colher. Quando você chega a esse lugar de confiança total, algo incrível acontece. A ansiedade começa a dar lugar à paz. O medo da falta é substituído pela fé na provisão. E é nesse ambiente de fé e de propósito que os milagres financeiros começam a acontecer. A porta que parecia fechada começa a se abrir. A oportunidade que você não via surge no horizonte, porque você não está mais apenas orando pelas bênçãos, você está se tornando a própria bênção que Deus quer usar neste mundo. No primeiro momento, falamos sobre a importância de mudar nossa mentalidade da escassez para o propósito. Mas, e se mesmo com a mentalidade certa, você sente que algo ainda está bloqueando a sua jornada financeira? A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Muitas vezes, os bloqueios financeiros que enfrentamos têm raízes espirituais profundas. Eles podem ser resultado de sementes que plantamos ou de fortalezas que o inimigo construiu em nossas vidas, e a oração é a ferramenta mais poderosa para demolir essas muralhas. O primeiro grande bloqueio que precisamos confrontar é a falta de generosidade. Talvez você já tenha ouvido a frase: não se pode colher onde não se plantou. Essa é uma lei espiritual. O nosso Pai, que é o maior doador, nos ensina a ser como Ele. Em Lucas 6,38, Jesus nos diz: dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será derramada em seu colo. Porque a medida que você usar, também será usada para medir você. Muitas vezes, queremos um fluxo financeiro abundante, mas o nosso coração está fechado para o dar. Estamos tão focados em guardar e acumular por medo da falta que impedimos que a bênção retorne para nós. A generosidade não é uma obrigação, é uma oportunidade. É o ato de liberar a semente para que a colheita venha. E essa semente não é apenas dinheiro, é o nosso tempo, o nosso talento, a nossa compaixão. Quando oramos para quebrar a mentalidade de avareza, estamos dizendo a Deus: Senhor, não quero mais ser um reservatório, mas um canal. Capacita-me a dar com alegria para que a tua provisão flua através de mim. Outro bloqueio poderoso é a idolatria. O que você ama mais? O dinheiro ou o doador do dinheiro? Jesus foi muito claro em Mateus 6,24 quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois com certeza odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A idolatria do dinheiro é sutil. Ela se manifesta quando a nossa felicidade depende do saldo bancário, quando a nossa segurança está em nossos bens, quando a nossa identidade é definida pelo que temos. A oração que libera o fluxo financeiro é aquela que primeiro liberta você do apego ao dinheiro. É a oração de arrependimento, onde você diz: perdoa-me, Senhor, por ter colocado a minha confiança em algo que é temporário. Eu escolho servir somente a Ti. Quebra em mim toda a idolatria e me ajuda a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Quando o nosso foco está no reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas, como o próprio Jesus prometeu. E o que dizer da desobediência a princípios claros, como o dízimo e as ofertas? Malaquias 3:10 nos faz um desafio.
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Para muitos, o dízimo é uma questão de matemática, uma porcentagem que dói no bolso. Mas, na verdade, é uma questão de fé e obediência. É a oração que colocamos em ação. É uma declaração de que Deus é a nossa fonte e de que Ele é maior do que qualquer conta ou dívida. A oração que libera o fluxo financeiro é aquela que se une a uma vida de obediência. É reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e devolver a Ele uma parte, não como um pagamento, mas como uma homenagem, um ato de adoração. Além desses, existem outros bloqueios silenciosos, como a amargura, a inveja e a falta de perdão. A Bíblia nos ensina que o perdão é um liberador. Quando nos recusamos a perdoar, é como se estivéssemos amarrados a uma corrente. Essa corrente não afeta apenas nossas emoções, mas também as nossas finanças. A oração de perdão é uma das mais poderosas que você pode fazer. Ela quebra cadeias que talvez você nem saiba que existem. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. E se você tem sentido que algum desses bloqueios tem sido uma barreira na sua vida, te convido a orar comigo em seu coração, pedindo que o Espírito Santo te revele qual área da sua vida precisa ser liberada para que a provisão de Deus flua sem impedimentos. Na nossa próxima conversa, vamos nos aprofundar no poder da palavra falada e como a oração, unida à confissão de fé, ativa os milagres no mundo espiritual, criando o ambiente perfeito para que o fluxo financeiro se manifeste de forma sobrenatural em sua vida. Não saia daqui, pois as revelações mais profundas ainda estão por vir. Nas nossas conversas anteriores, desvendamos a importância de ter uma mentalidade de propósito e de quebrar os bloqueios espirituais que nos impedem de viver a plenitude da provisão de Deus. Agora, chegamos ao ponto central do nosso vídeo. Como, de fato, a oração pode ser a chave que destrava o fluxo financeiro. A resposta está em uma oração que não é apenas um pedido, mas uma declaração de fé e um alinhamento com a vontade do Pai. A oração que libera é composta por 4 elementos essenciais. O primeiro elemento é a gratidão. Antes mesmo de pedir por algo, você deve agradecer por tudo o que já tem. Filipenses 4:6 nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar nossas petições a Deus com oração e súplicas e ações de graças. A gratidão é o solo fértil onde a semente da provisão é plantada. Quando você agradece a Deus pelo trabalho que tem, pela saúde, pela casa, pela família, você está declarando que Ele é fiel e que já é a sua fonte. A gratidão eleva o seu espírito acima das circunstâncias e te coloca em uma posição de confiança. E a fé sem confiança é vazia. A gratidão é a prova de que você acredita que Deus já está no controle. É como dizem, a gratidão não muda o que temos, mas muda a nossa atitude em relação ao que temos. O segundo elemento é a confissão e o arrependimento. Conforme falamos, os bloqueios espirituais podem ser o grande impedimento. A oração que libera o fluxo financeiro inclui um momento de sinceridade diante de Deus, onde você confessa o seu medo, a sua avareza, a sua ansiedade em relação ao dinheiro. E mais do que isso, você se arrepende, ou seja, decide mudar de atitude. A oração se torna: Senhor, perdoa-me por ter colocado minha segurança nas minhas finanças e não em Ti. Perdoa-me por ter sido avarento e por não ter confiado que o Senhor é a minha fonte inesgotável.
Essa oração de arrependimento é um ato de libertação. Você não está mais escondendo sua vulnerabilidade, mas a expondo a quem tem o poder de te libertar de verdade. O terceiro elemento é a confissão de fé com autoridade. Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo. A oração financeira não é apenas um por favor, mas um eu declaro. Não é um murmúrio, mas uma ordem espiritual. Você ora e declara sobre sua vida as promessas de Deus. Em Marcos 11:24, Jesus diz: "Por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Você não apenas pede, mas você crê que já recebeu. Você usa as Escrituras como sua espada. Eu declaro que as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida, conforme Malaquias 3. Eu declaro que eu tenho sabedoria para prosperar, como diz Provérbios 3. Eu amarro e desfaço todo espírito de miséria, escassez e engano nas minhas finanças e liberto o fluxo da provisão e da abundância na minha vida, no nome de Jesus. Essa é a oração que move montanhas, que traz o mundo espiritual para o mundo físico. E agora, eu convido você a ter um momento de oração comigo. Vamos juntos fechar os olhos e nos conectar com o Pai. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Tu és a nossa fonte, o nosso provedor, o nosso Pai. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que duvidamos da Tua fidelidade, por toda a ansiedade e medo em relação às nossas finanças. Nós nos arrependemos e te pedimos que quebres toda a corrente de escassez e miséria em nossas vidas. E agora, com ousadia e fé, nós declaramos: as portas da provisão de Deus estão abertas. O fluxo financeiro está sendo liberado sobre a nossa vida, não para acúmulo, mas para a glória do Teu nome. Nós somos prósperos para prosperar. Nós somos ricos para enriquecer o Teu reino. E nós recebemos a sabedoria para administrar, a ousadia para semear e a paciência para esperar o tempo da colheita. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ter certeza que a semente da oração que você plantou hoje já está germinando. A sua confissão de fé ativou algo no mundo espiritual que está a caminho da sua vida. E eu não quero que você saia ainda, porque na nossa última parte nós vamos falar sobre a conclusão de tudo isso. A revelação mais profunda sobre a oração que libera o fluxo financeiro. E porque a maior bênção não é o que você recebe, mas o que você se torna. Nós começamos essa conversa falando de uma luta silenciosa. Falamos sobre a frustração de não ver a provisão de Deus fluir em nossas vidas. E nesta jornada, nós descobrimos a importância de alinhar a nossa mentalidade com a de Deus, de quebrar os bloqueios espirituais que nos prendem e de orar com autoridade e fé. Mas agora, eu quero te dar a revelação mais profunda de todas. A oração que libera o fluxo financeiro na sua vida não é, em sua essência, sobre dinheiro. A maior bênção não é o que você recebe, mas quem você se torna no processo. A verdadeira prosperidade, a que vem do coração de Deus, não se mede pelo tamanho da sua conta bancária, mas pelo tamanho do seu coração. O fluxo financeiro é apenas um resultado da sua fé, da sua generosidade e do seu propósito alinhado ao de Deus. Pense nisso. Se a sua oração por provisão é motivada pela ganância, o que você vai liberar? Provavelmente mais egoísmo e preocupação. Mas se a sua oração é para que você possa ser um canal de bênçãos, para que você possa suprir as necessidades da sua família, ajudar um amigo, abençoar a sua igreja ou financiar a missão de Deus, o que você vai liberar? Um fluxo de generosidade, de paz e de propósito. A oração que destrava as suas finanças é a oração que te liberta do amor ao dinheiro e te conecta ao amor de Deus e do próximo. Você se torna um administrador fiel, não mais um pedinte desesperado. E é aí que a mágica de Deus acontece.
O fluxo financeiro se manifesta na sua vida porque a sua vida se tornou um reflexo do reino de Deus. O dinheiro que chega é uma ferramenta para fazer o bem, para servir, para espalhar a luz. E o melhor de tudo é que a paz que vem com essa vida é incomparável. Você não dorme mais preocupado com as contas do mês seguinte, porque sua confiança está em algo maior do que os números. Você dorme com a certeza de que o Deus que supriu todas as suas necessidades no passado continuará a fazer no futuro. Ele é a sua fonte inesgotável. Essa é a verdadeira libertação. Se você ouviu tudo isso e sente um chamado no seu coração para essa vida de propósito, de confiança e de abundância em Deus, saiba que o primeiro e mais importante passo é ter um relacionamento com o doador de todas as coisas. Se você nunca fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a fazer isso agora. A oração mais poderosa que você pode fazer é a de rendição. Diga a Ele com sinceridade: Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu te peço que entres na minha vida. Perdoes os meus pecados e sejas o meu Senhor. Eu confio em Ti para me dar a vida eterna e me guiar em todos os meus caminhos. E se você já fez essa oração, o próximo passo é congregar. Encontre uma igreja local, uma comunidade de fé onde você possa ser fortalecido, aprender mais sobre a palavra e usar seus dons para a glória de Deus. O cristianismo não é uma jornada solitária. Precisamos uns dos outros para nos encorajarmos e crescermos na fé. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. As revelações que compartilhamos hoje têm o poder de transformar vidas, e a sua contribuição pode ser a chave que alguém precisa para encontrar a própria libertação. A sua jornada não para por aqui. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo no conhecimento de Deus. Lembre-se, a oração que libera o fluxo financeiro começa com a fé em um Deus que tem planos de prosperidade para você e não de dano. Receba essa palavra e viva a plenitude da provisão dele em sua vida.